Fala aí, meus queridos amantes de mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, como de costume, como vocês devem ter notado, ontem não teve capítulo, porque eu descobri que o próximo capítulo de Mokushiroko no Yankishi só vai sair dia 10, então não devo como eu postar pra vocês. Mas hoje, como é um vídeo comum e não um capítulo, com certeza vai ter, e dessa vez eu vou explicar pra vocês que são fãs de One Piece qual é o verdadeiro perigo do despertar das Akumas no Mi do tipo Zoan, porque o Oda explicou pra gente e agora para aqueles que não viram, eu vou explicar aqui pra vocês. Então, se acomodem aí, preparem-se para o vídeo e roda a vinheta! Normalmente, muitos fãs de anime não buscam mais informações sobre os animes em outras mídias que não seja o anime e o mangá, né? E muitas vezes perdem informações muito importantes que talvez não foram mostradas no anime e talvez não mostrem. Mas, por exemplo, o Eiichiro Oda recentemente deu algumas dicas sobre por que o despertar da Zoan não é tão simples quanto alguns fãs de One Piece podem pensar. Apesar de ser o segundo tipo mais comum de fruta do diabo, quase não houve usuários do tipo Zoan que despertaram suas frutas, e há uma grande razão por trás disso. Na edição mais recente de Road to the Tale, Eiichiro Oda revelou que os despertares do tipo Zoan podem ser mortais para seus usuários. A natureza do animal pode consumir a consciência do usuário, o que é muito assustador. O Oda destacou esse problema citando, por exemplo, os carcereiros de Impel Down, que para quem não lembra, tinham os carcereiros que eram animais, né, que batiam nos presos lá, aqueles lá já estavam com as Zoan despertadas. Quando eles consumiram as frutas do diabo, do tipo Zoan, mas não podiam voltar às suas formas mais humanas. Ao longo de todo o arco, eles permaneceram animais, se vocês lembrarem bem. Os carcereiros em Impel Down usaram demais suas frutas do diabo e eventualmente isso resultou na fruta do diabo assumindo o controle. Anteriormente também foi mencionado que os personagens que têm frutas do diabo carnívoras do tipo Zoan são muito mais selvagens e violentos que outros personagens. O Kaido, por exemplo, tem uma fruta mítica do tipo Zoan, mas ele não usou o despertar enquanto lutava contra o Luffy, o que sugere que o ex-Yonkou possivelmente estava ciente dos perigos de usar tal poder. Então, para manter sua sanidade, o Kaido improvisou e criou formas bêbadas para oferecer mais variedades na luta. Se vocês não lembram, lá tinha o bêbado chorão, o bêbado raivoso, e em vários momentos tinha o bêbado depressivo, né? Em vários momentos ele lutava de maneiras diferentes contra o Luffy, o que causou um pouquinho de dificuldade ali no momento. Isso levanta a questão do que vai acontecer com o Luffy, já que a sua fruta do diabo agora foi revelado pra gente que na verdade é uma fruta do tipo Zoan. O nome real da fruta do Luffy é Hito Hito no Mi modelo Nika. Quando o Luffy despertou a sua fruta na luta contra o Kaido, o último ficou surpreso com o comportamento de Luffy. Para aqueles que não lembram, ele até perguntou ao Luffy quem ele era. Com essa nova declaração, parece muito provável que não é apenas Luffy que estava lutando contra o Kaido, mas também Nika. Esta afirmação é ainda apoiada por vários incidentes que ocorreram durante a luta. Quando Kaido desferiu o que parecia ser o golpe de nocaute em Luffy, todos os usuários do Haki da Observação disseram que não podiam mais ouvir a voz do Luffy. Se vocês pensarem bem, talvez nesse momento o Luffy, como foi mostrado, né, o Luffy realmente morreu, e talvez naquele momento ali para trazer de volta foi o Joy Boy ou o Nika que tomou conta e trouxe o Luffy de volta à vida pra gente. O Zuneshi apareceu também e disse que ouviu os tambores da libertação depois de 800 anos, e também confirmou que Joy Boy havia retornado. Este é mais um exemplo que sugere que as frutas do diabo do tipo Zoan têm sim vontade própria. Levando em consideração todos os incidentes, é muito provável que se Luffy continuar usando Gear 50, isso possa levá-lo a se perder e se tornar Joy Boy Nika. Embora essa seja uma condição muito irritante, vocês pensarem bem, é uma maneira extremamente eficiente de manter o poder do Luffy sob controle, porque se vocês não viram, a Hito Hito no Mi foi mostrado pra gente que ela ainda tem um poder ainda mais assustador, né? Ele derrotou um dragão. Querendo ou não, o Luffy agora tá conseguindo segurar raios, transformar tudo ao redor dele em borracha e tá batendo com força demais, muito mais força do que ele tinha. Então é muito poder e eu acredito que isso tenha sido colocado ali pro Oda meio que controlar a força que o Luffy vai usar daqui pra frente em combate. Terá muito a força que pode ser mostrada, porque a fruta do Luffy, sempre o objetivo dela nunca foi ser uma fruta foda, nunca foi ser uma fruta super poderosa, que ia ser super impressionante pra todo mundo, mas sim uma fruta que era pra ser legal pra gente assistir, e muitas vezes foi isso. É por isso que a Akuma no Mi do Luffy, em vários momentos o Luffy tá rindo e sempre fazendo palhaçada no Gear 50, porque é pra ser divertido. O Oda já falou isso várias vezes. Ele escolheu o poder da borracha e criou o poder da borracha pra ser divertido pra quem for ver e gostar cada vez mais.
se identificar porque é uma coisa boba, é divertida, é engraçado. O Luffy usa os poderes dele com a grande criatividade que ele tem e chega a ser muito interessante ver tudo isso. E a gente sempre fica curioso pra ver como é que ele vai fazer um novo ataque, como é que ele vai trabalhar isso, né? E eu acho isso bem legal. Então, o Oda, quando ele criou essa parte quis mudar o nome da fruta do Luffy pra Hito no Mi Modelo Nika, ele pensou assim, ia ser muito poder, ia aparentar muita força, então ele tinha que dar um jeito de controlar ele. Então é pra vocês verem o tanto que o Oda foi construindo muito bem o conceito na história, que ele foi apresentar isso lá em Impel Down, que estava muito longe do despertar ainda, que aconteceu só em Wano, e isso é muito impressionante, achei muito interessante, e eu curti essa ideia, ficou bem legal, ser essa a forma correta de controlar a força de um personagem, levando em consideração que se ele não se conter, se ele não usar o poder de forma contida, ele vai acabar sendo dominado e vai acabar perdendo a própria consciência, a gente vai acabar perdendo o Luffy. Eu curti muito, não sei se vocês curtiram isso aí. Então, pessoal, o que vocês acharam? Eu achei uma forma bem interessante de conter o poder do Luffy e uma explicação bem válida, afinal a gente já tinha visto aqueles carcereiros lá em Impel Down, e quem apresentou muito bem, quem prestou muita atenção no anime, no mangá, percebeu que era estranho eles ficarem sempre naquela forma animal. Na verdade, levando em consideração, muitos de vocês nem devem ter se perguntado, porque é bem comum pra gente ver coisa bem bizarra em One Piece, como, então, animais gigantes usando armas. Eu acho que talvez não tenha sido tanto, mas eu sempre me perguntei por quê que eles andavam lá, por que escolher justamente aqueles animais lá, porque lá não tinha, tipo, uns animais perigosos totalmente. Tinha alguns que realmente representavam ameaças no mundo real, e outros que são só animais. Mas eu achei bem legal, bem interessante essa explicação, e faz total sentido, afinal é para controlar a força de um personagem e não exaltar muito, não acontecer muitas vezes o que acontece em outros animes, como subir demais a força e acabar deixando muitos personagens para trás, deixar ali mais ou menos controlado o poder e o jeito que ficou. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal, deixem um like e mandem para seus amigos para poder ajudar a crescer ainda mais o canal e poder fazer ainda mais vídeos para vocês. E fiquem ligados, porque amanhã vai sair o capítulo novo de One Piece. E a propósito, todos os spoilers que já lançaram nesse capítulo tá falando que o de amanhã é muito importante, vai ter muitas revelações importantes. O Dr. Vegapunk ainda vai ter revelações sobre as Akuma no Mi. Então fica ligado aqui no canal que eu vou postar ele para vocês. Tchau! Até encontrar o One Piece, é o que eu sempre quis.